Olá, hoje a gente vai mergulhar na história de um homem cuja jornada de fé simplesmente deu origem a três das maiores religiões do mundo. Essa é a história de Abraão e da aliança que mudou tudo. Pois é, essa figura é reverenciada por bilhões de pessoas. Mas sabe, para além do ícone, quem era o homem de verdade, por trás da lenda? É isso que a gente vai descobrir. Então, vamos começar pelo nome. Ele se chamava Abrão, que significa Pai Exaltado. O interessante é que os textos mostram ele não como um santo perfeito, mas como uma pessoa super complexa, sabe? Com momentos de uma fé gigante e outros de fraqueza bem humana. E a jornada espiritual dele, olha, tá longe de ser um conto de fadas. Foi um caminho de promessas divinas, claro, mas também de crises pessoais, de testes profundos. Foi uma luta bem realista num mundo que muitas vezes era bem hostil. E tudo começa aqui, com um chamado, uma ordem que o joga no desconhecido para bem longe de tudo que ele já conheceu na vida. Imagina só, aos 75 anos, morando numa terra cheia de idolatria, Abrão escuta essa ordem. É um comando claro, mas, nossa, é brutal. Largar tudo, casa, família, segurança, em troca de um destino que ele nem sabia qual era. Só que esse chamado não veio sozinho, né? Ele estava ligado a uma promessa com três partes, que se tornou a base de toda a vida e o legado dele. Uma terra, uma descendência incontável e uma bênção que alcançaria todas as nações. E isso aqui mostra uma coisa muito real. A fé raramente é um salto perfeito. A obediência inicial de Abrão é parcial. Ele para em Harã com o pai, adiando a chegada na terra prometida, o que mostra uma hesitação super-humana. Bom, depois do chamado veio o desafio da espera. As promessas que foram feitas a Abraão levariam décadas para começar a acontecer de fato. Essa linha do tempo aqui, ela revela a paciência quase sobre-humana que foi exigida. Pensa bem, esperar quase 25 anos entre a promessa de um filho e o nascimento dele. Essa foi a realidade de Abraão. Um ponto central na história de Abraão é essa ideia de aliança, ou berith em hebraico. Diferente de um contrato entre pessoas, aqui é Deus quem toma a iniciativa, estabelece as condições e faz uma promessa solene para o bem da humanidade. E essa aliança é confirmada numa cerimônia, olha, dramática. Num ritual da época, as duas partes passavam entre animais sacrificados. Só que aqui, só Deus passa. O que isso quer dizer? Que ele está se comprometendo sozinho a cumprir a palavra dele. Basicamente se colocando sob uma maldição caso falhasse. E aí a gente chega num versículo que muda tudo. A crença de Abraão foi creditada a ele como justiça. Isso estabelece um princípio revolucionário. A justiça não vem pelo que a pessoa faz, mas pela fé na promessa de Deus. Essa é a base da justificação pela fé. Para selar essa aliança de vez, Deus dá novos nomes a eles. Abrão, o pai exaltado, vira Abraão, pai de uma multidão. E Sarai vira Sara, princesa. Não é só uma troca de nome, é uma declaração de um novo destino para esse casal que já era idoso e não tinha filhos. Agora a gente vai para o clímax da jornada. Depois de décadas de espera, depois de finalmente receber o filho prometido, Abraão encara sua maior e, sem dúvida, mais angustiante provação. A ordem divina vem de forma devastadora, palavra por palavra, atingindo em cheio o coração da promessa. Toma agora o teu filho. O teu único filho, Isaque. Justo ele, o herdeiro milagroso, aquele por quem todas as bênçãos deveriam passar. A quem amas. Um reconhecimento desse laço profundo que só torna o que vem a seguir ainda mais pesado. E oferece-o ali em holocausto. A conclusão é chocante. Parece que a promessa de Deus está indo contra uma ordem do próprio Deus. É o teste final de lealdade. A fé de Abraão não era baseada em entender o porquê da ordem, mas em confiar no caráter de Deus. Ele raciocinou que o mesmo Deus que deu a vida a Isaque de um jeito milagroso também podia trazê-lo de volta dos mortos para cumprir a promessa. E no último segundo, Deus providencia um carneiro como substituto. Abraão, então, dá um nome àquele lugar em homenagem à provisão de Deus, mudando o foco da ação dele para a fidelidade de Deus. Então, o que essa jornada toda nos deixa? Um modelo duradouro do que significa viver pela fé.
A fé de Abraão, portanto, não é um salto cego no escuro, sabe? É uma confiança que tem raízes profundas no caráter de Deus. Uma fé que vai além da lógica humana, que fica firme mesmo quando tudo parece impossível e que, no fim, não busca o próprio reconhecimento, mas sim dar glória a Deus. No fim das contas, essa história milenar nos desafia a pensar sobre a natureza da fé. Seria sobre uma obediência cega ou sobre uma confiança radical no caráter de um Deus que sempre cumpre o que promete? É uma pergunta que ecoa através dos séculos e continua a nos fazer pensar até hoje.